iniciando mais uma aula de matemática. Você está preparado? Quando eu pergunto se você está preparado, eu quero saber se você já pegou o livro, o lápis e a borracha. Se você já organizou todo o material, você está preparado para assistir essa aula. Mas, se você ainda não organizou, eu quero que você pause o vídeo, organize e depois volte a assistir a aula. Turma, hoje nós teremos a acolhida. Vamos continuar a leitura do livro A Quarta-feira de Jonas. Depois, eu vou explicar o conteúdo para vocês e vamos finalizar a aula resolvendo questões do seu livro de matemática. Então, é muito importante que você esteja com o seu material próximo de você. Vamos iniciar a nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos continuar a leitura deste livro, que tem por título A Quarta-feira de Jonas. Quem escreveu essa história foi a Socorro Acioli. Paramos a nossa leitura nessa página. Nessa história, nós conhecemos o Jonas e vimos quais são as coisas que ele mais gosta, que é revistas em quadrinhos e também golfinhos. Vimos que em um belo dia ele recebeu um pacote cheio de revistas em quadrinhos. Rasgou rapidamente esse pacote e jogou o saco plástico no chão. Vimos que ele fez a leitura de cada revista em vários dias. E em cada dia, o saco plástico que ele jogou no chão ia sendo levado pelo vento, pela chuva, pelo esgoto e acabou caindo no mar. Com isso, o plástico, junto com outros lixos, fez com que os golfinhos engolissem esse plástico e um deles acabou morrendo. Vimos que o Jonas ficou bastante triste com essa história. E os outros golfinhos também ficaram tão tristes que resolveram sair à procura de um lugar melhor para se viver, porque o local onde eles estavam estava muito poluído. A história acabou com esse final. Nós não gostamos de final triste, não é, turma? Então, a autora resolveu escrever novamente essa história para trazer um final feliz. Então, a partir de agora, nós vamos continuar a leitura para descobrir um novo final dessa história. Vamos lá? Tudo recomeçou em um dia de quarta-feira. O carteiro chegou pontualmente. Entregou um saco plástico verde com o nome e o endereço de Jonas colado na etiqueta adesiva. Ele rasgou o saco, colocou no cesto de lixo reservado para os sacos plásticos, deu um tchau apressado para o carteiro e correu para ler as 5 revistas que acabara de chegar. Veja, turma, dessa vez o Jonas jogou o saco plástico dentro do lixo. Enquanto o Jonas lia a primeira aventura, sua mãe levou o pacote de plástico para a estação de reciclagem no supermercado perto de casa. No dia seguinte, enquanto Jonas lia a segunda revista, o caminhão da empresa de reciclagem coletava todos os sacos plásticos, inclusive aquele com o nome do Jonas colado na etiqueta. Veja, turma, que dessa vez o caminho percorrido pelo saco plástico foi diferente. Em vez de ser levado pelo vento, pela chuva, ele foi levado, olha só, pelo caminhão de lixo para a reciclagem. Pessoal, eu vou parar a nossa leitura nessa página. Agora chegou o momento em que eu escolho 2 palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras lixo e pacote. Lixo nós encontramos no texto quando Jonas recebe do carteiro uma encomenda, as 5 revistas em quadrinhos. Ele abre o saco e joga o saco plástico dentro do lixo. E pacote nós encontramos no texto quando a mãe do Jonas retira o lixo e leva para o supermercado perto da casa dela para a reciclagem.
Agora, nós vamos começar a analisar essas palavras. Vamos começar identificando o número de letras dessas palavras. A palavra lixo tem quantas letras? Isso mesmo, 4. 1, 2, 3, 4. E a palavra pacote? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Quais são essas letras? Vamos começar identificando as letras da palavra lixo. L-I-X-O. E da palavra pacote. P-A-C-O-T-E. Essas são as letras das palavras lixo e pacote. Para finalizar, vamos encontrar as sílabas de cada palavra. Na palavra lixo, nós temos 2 sílabas. Veja, li-xó. E na palavra pacote, pa-co-té. Nós temos 3 sílabas. Turma, essa foi a acolhida do dia. E aí, turminha, gostaram da leitura do livro? Eu espero que sim. Agora que nós já fizemos a acolhida, nós vamos começar a explicar o conteúdo do dia. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre geometria. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Vamos iniciar nossa aula conversando sobre a movimentação na malha quadriculada. Então, observe que aqui no slide nós temos uma malha quadriculada. E eu quero resolver junto com vocês essa atividade. Veja, diz assim: partindo do ponto A, siga as instruções indicadas pelas setas abaixo e trace o caminho correto para chegar ao ponto B. Então, nós vamos traçar o caminho correto para chegar aqui no ponto B. Nós vamos partir daqui do ponto A até chegar ao ponto B. Turma, para resolver essa atividade, nós precisamos levar em consideração a posição das setas. Veja, nós temos que observar essas setas que estão aqui em cima da atividade. Nós precisamos verificar o que elas estão indicando, se é para baixo, para cima ou para frente. E nós precisamos seguir o número de casas que cada seta está indicando. Na hora da contagem, nós precisamos considerar a casa do ponto da partida e vamos contar a partir do próximo quadrinho. Então, veja, o ponto A começa aqui. Nós vamos começar a contar a partir desse próximo quadrinho. Então, vamos começar a traçar o caminho correto do ponto A até chegar ao ponto B? Vamos lá? Veja, observe essa outra imagem com o caminho já todo certinho. Veja, turma, que para traçar esse caminho, ele seguiu as orientações aqui das setas. Então, turma, vamos observar o caminho que foi indicado pelas setas. Observe que a primeira seta, ela está indicando para frente. E quantas casas nós temos que andar para frente? Olha só, na seta tem o número 3, então são 3 casas para frente. Veja, 1, 2, 3. Na próxima seta, ela está indicando para cima. Quantas casas para cima? 4. 1, 2, 3, 4. A próxima seta indica que nós devemos caminhar 2 casas para frente. Então, veja, nós estamos aqui. 1, 2. A próxima indica 3 casas para baixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3. A próxima setinha diz 5 casas para frente. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. A outra setinha indica para cima. São 4 casas para cima. Então, nós vamos caminhar 4 casas. 1, 2, 3, 4. E a última seta indica 3 casas para frente. 1, 2, 3.
chegando ao ponto B, ok, turminha? Então, veja que nós conseguimos aqui fazer a movimentação na malha quadriculada. Turma, agora nós vamos conversar sobre reta. Então, vamos ver a definição de reta. As retas são linhas infinitas, formadas por pontos. Elas são representadas por letras minúsculas e devem ser desenhadas com setas para os dois lados, indicando que não possuem fim. Já os pontos da reta são indicados por letras maiúsculas. Então, observe essa reta, turma. Ela foi nomeada de reta S. Veja que nós nomeamos as retas com letras minúsculas. Essa é a reta S. Veja que nós aprendemos que ela precisa ser desenhada com essas setinhas nos dois lados, para indicar que ela é infinita. Vimos também que os pontos da reta são indicados por letras maiúsculas. Veja esses pontos na reta. Elas são indicadas com letras maiúsculas. Então, resumindo, uma reta é formada por infinitos pontos. Ela não tem curva, não tem começo e não tem fim. Vamos agora conhecer o segmento de reta. O segmento de reta é limitado por dois pontos da reta. Observe a imagem. Veja que o segmento de reta é limitado por dois pontos. Aqui nesse exemplo, nós temos o ponto A e o ponto B. Veja a definição de segmento de reta do seu livro. O caminho mais curto que se une dois pontos é chamado de segmento de reta. Veja como representar um segmento de reta. Olha só, observe a ilustração. Os pontos A e B são as extremidades desse segmento de reta. Então, resumindo, turma, segmento de reta é uma parte de uma reta compreendida entre dois pontos. Ela tem começo e também tem fim. Isso é o segmento de reta. Agora, vamos conhecer as retas paralelas. O que são retas paralelas? As retas paralelas não possuem ponto em comum. Então, observe essa imagem. Veja que aqui nós temos duas retas, a reta S e a reta R. Veja que elas não possuem pontos em comum. Elas não se cruzam. Quando essas retas não se cruzam, não têm pontos em comum, nós dizemos que elas são retas paralelas. Veja esse outro exemplo de retas paralelas. A reta U e a reta V, elas não se cruzam. Nós dizemos que elas são retas paralelas. A mesma coisa acontece com essas outras retas. A reta D, E e F são retas paralelas. Por quê? Porque elas não se cruzam, ou seja, não possuem um ponto em comum. Agora, vamos ver exemplos de retas concorrentes. Turma, o que são retas concorrentes? Retas concorrentes possuem um ponto em comum, pois elas se cruzam. Olha só, as retas concorrentes são retas que têm ponto em comum. Observe o exemplo aqui do slide. Veja que a reta R e a reta S, elas têm um ponto em comum, elas se cruzam. Nós dizemos que elas são retas concorrentes. A mesma coisa acontece com a reta Q e a reta P. Elas são concorrentes. Por quê? Porque possuem um ponto em comum, elas se cruzam. Essa é a definição de retas concorrentes. Turma, essa foi a explicação do assunto de hoje. E aí, turminha, gostaram da explicação? Eu espero que sim. Agora, eu quero que você pegue o livro de matemática, vai abrir ele na página 206. Nessa página, nós vamos resolver a questão de número 2
que vai falar sobre movimentação. Então, preste bastante atenção. A questão 2 diz assim: observe as instruções e marque com X a resposta certa. Veja, turma, vamos observar essas instruções. Veja que aqui tem algumas setas, algumas estão indicando para frente, outras para cima, outra para baixo. Então, nós temos que observar essas indicações. E veja que cada setinha tem um número. Esse número está indicando quantas casas você tem que se movimentar, ok? Então, diz assim: qual dos trajetos abaixo corresponde às instruções dadas? Então, nós vamos observar esses dois trajetos e vamos ver qual delas corresponde a essas instruções. Vamos lá? Veja, turma, que a primeira setinha está indicando para frente. Então, são duas casas para frente. Vamos observar essa primeira ilustração? São duas casas, vamos ver? Uma, duas. Está ok. A outra setinha está indicando para cima. 3 casas para cima. Olha só, 1, 2, 3. Está ok também. A próxima setinha está indicando para frente. 1 casa para frente. Olha só, 1 casa para frente. Então, está ok. A última setinha está indicando para baixo. 2 casas. Vamos observar? 1, 2, 3. Então, essa ilustração não corresponde a essas instruções. Vamos para a próxima? Veja, 2 casas para frente, está ok. 1, 2. 3 casas para cima, 1, 2, 3. 1 casa para frente, ok. 2 casas para baixo, 1, 2. Olha só. Então, nós vamos marcar aqui, ó, a segunda ilustração. Então, essas instruções correspondem a esse trajeto, o segundo trajeto, ok? Vocês vão marcar aqui. Turma, vamos agora para a página 208. Nós vamos resolver a questão de número 1, que diz assim: observe as 3 tubulações, verde, azul e vermelha, que levam o hamster até a comida. Em seguida, responda a questão. Então, nós vamos observar essas tubulações. Ele pergunta: qual é a cor da tubulação que o hamster deve escolher para percorrer o caminho mais curto até a comida? Turma, qual dessas tubulações ele deve escolher para percorrer o caminho mais curto? Se você observar bem, a tubulação que tem o caminho mais curto aqui é a tubulação azul. Então, a resposta é a tubulação azul. Turma, para finalizar, eu quero que você abra o livro na página 210. Nessa página, nós vamos resolver a questão de número 1. Eu vou fazer a leitura e quero que você acompanhe junto comigo. Vamos lá? Diz assim: observe o mapa e responda as questões. Nós vamos observar esse mapa. A letra A diz assim: se o ônibus continuar andando pela Rua da Independência até a casa de Sara e o caminhão continuar andando pela Rua Novo Mundo até a escola, eles se encontrarão? Vamos observar? O ônibus está aqui. Se ele continuar andando por essa rua, que é a Rua da Independência, até chegar à casa de Sara, ele vai se encontrar com o caminhão que está na Rua Novo Mundo até chegar à escola? Ele vai se encontrar? Não. A resposta é não. Aqui no tracinho vocês vão colocar não. Letra B. Se a moto e o caminhão continuarem a andar em frente, eles passarão por um mesmo cruzamento? Vamos observar? Se esse caminhão continuar a andar em frente, olha só, e essa moto também, eles vão se cruzar? Sim, turma, eles vão se cruzar. Então, a resposta aqui é sim. Agora, turma, veja que essa questão dá uma explicação sobre retas paralelas e também retas concorrentes. Vamos fazer a leitura? Veja, as ruas que não se cruzam, mesmo que sejam prolongadas,
dão ideias de retas paralelas, como as retas R e S, representadas abaixo. Então, veja, as ruas que não se cruzam, elas dão ideias de retas paralelas. Foi o exemplo aqui da questão da Rua da Independência e a Rua Novo Mundo, não é mesmo, turma? As ruas que se cruzam dão ideia de retas concorrentes, como as retas X e Y, representadas abaixo. Então, veja que essas retas X e Y, elas são retas concorrentes. E as ruas que se cruzam, elas dão a ideia de retas concorrentes. Então, veja, a rua em que a moto vai passar aqui, olha só, e a rua que o caminhão está passando, elas dão ideias de retas concorrentes, porque elas se cruzam. Ok, turminha? Vamos para a letra C. Ele pergunta, a rua onde Sara mora é paralela à Avenida das Ameixeiras? Por quê? Vamos observar? Veja, a rua onde Sara mora é a Rua da Independência. Ele está perguntando se a rua onde Sara mora é paralela à Avenida das Ameixeiras. Vamos encontrar a Avenida das Ameixeiras. Olha só, a Avenida das Ameixeiras é aqui. Veja, turma, que essas ruas, elas se cruzam. A resposta da letra C é não. Por quê? Porque essas ruas, elas se cruzam. Elas lembram retas concorrentes. Turma, essas foram as questões que eu escolhi para resolver com vocês na aula de hoje. Pessoal, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que nós conversamos na aula de hoje, da acolhida, da explicação do assunto e também de resolver questões junto comigo. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima! Itabaiana.